Você já assistiu ao filme Premonição? Já aconteceu com você de imaginar uma coisa, um acidente ou algo do tipo? Um pressentimento, e um pouco depois isso que você imaginou realmente acontecer, como se fosse um déjà vu? Pois é o que acontece nesse filme aqui. Um moleque que tem premonição que o avião dele vai simplesmente explodir, então ele entra em choque e sai do avião levando mais uma galerinha junto com ele. Porém, como ele supostamente enganou a morte, obviamente ela vai atrás das pessoas que saíram do avião, pegando um por um. E o filme tá cheio de detalhes de coisas que vão acontecer e algumas referências também. Premonição de cenas. Então assisti esse filme de terror chamado Premonição de novo e anotei cada detalhezinho. O início do filme em si já tem alguns prenúncios nele. Por exemplo, a primeira coisa que acontece no filme é um trovão. Originalmente o filme teria outro final, um final alternativo. E ruim, diga-se de passagem. O Alex, que é o personagem principal do filme, morreria eletrocutado, salvando a vida da Claire. Mas no final ficou tão ruim que resolveram mudar. Eu vou comentar mais sobre esse final alternativo mais tarde. Mas no caso, o trovão seria um prenúncio de que o Alex morreria com a eletricidade e tal. Também mostra esse bonequinho aí pendurado pelo pescoço, forma como a primeira vítima da entidade morre, das pessoas que saem do avião. Todd, o amigo do Alex, acaba morrendo enforcado também. A hélice do ventilador também é um dos primeiros prenúncios que o Alex tem, quando a hélice acaba cortando uma revista e o nome do Todd é cortado certinho pro Alex. Isso acontece momentos antes do Todd virar estampa de camisa. A galerinha da escola aí estão indo de viagem pra França, então mostra o passaporte do Alex, um livro de turismo da França, e logo atrás aparece um livro com o nome A Morte do Caixeiro Viajante, pronunciando que os viajantes vão de arrasta. A força do vento do ventilador acaba abrindo o livro do Atlas Mundial e abre justamente na página onde mostra pessoas na França que sofriam a decapitação, na guilhotina. Bom, a viagem deles é pra França e mais tarde o personagem do Stifler aí, o Billy, acaba morrendo também, perdendo a cabecinha dele. Uma das cenas mais traumatizantes que eu já assisti quando era pequeno. Aparece muitas imagens também do demônio e a própria palavra dele aqui, indicando que as mortes que acontecem no filme não são meros acidentes, mas sim obra de uma entidade por trás dela, que fazem inclusive parecer um acidente. E essa imagem com uma frase escrita "This is the end", ou "Esse é o final", com o nome embaixo do Jim Morrison. Jim Morrison morreu em Paris, na França, lugar de destino do pessoal da escola, e onde no final o Carter acaba morrendo pela placa também. E também tem o fato do Jim Morrison ter morrido dentro de uma banheira, lugar onde o Todd também é encontrado sem vida. E bom, você pode achar que muitos detalhes que aparecem no filme que eu vou comentar aqui são coisas totalmente viajadas na minha cabeça que eu tô exagerando. Porém, todas elas foram confirmadas e cada detalhezinho colocados no filme são propositalmente colocadas pelo diretor do filme. Ele mesmo confirmou isso. Logo no começo do filme, enquanto estão arrumando a mala do Alex, a mãe dele vai tirar a etiqueta da mala e ele pede para não tirar a etiqueta porque da última vez que ele viajou e ficou com a etiqueta, o avião não caiu. Então pro Alex, que é supersticioso, a etiqueta tem que estar na mala pro avião não cair. Então a mãe dele resolve tirar a etiqueta da mala. E logo após isso, o filme faz um som de suspense. Ou seja, ela tirou a etiqueta e o avião explodiu. Tudo isso aí foi culpa da mãe do Alex. Ela é a vilã do filme. E nessa cena aqui que o Alex tá dormindo, eu acho um absurdo isso, mas aqui era pra ele estar fingindo que dormiu, no caso o ator, pra cena do filme e tal, mas o moleque acabou dormindo por 4 horas seguidas. Como assim, velho? Ninguém chamou ele. Os caras tá no meio de uma filmagem de um filme, o cara dorme 4 horas seguidas e o pessoal pensa, não, beleza, vamos deixar ele dormindo aí, todo mundo para de trabalhar por conta disso, porque o moleque dormiu. E o relógio do Alex, que era 1 hora da manhã, se transforma em 180, número do voo do avião que o Alex pegaria e acabaria explodindo. Inclusive o nome do filme inicialmente seria Voo 180, só que eles mudaram de última hora porque achavam que iam se confundir com outros filmes de voo por aí. Aí, Hitchcock, deixa eu te ajudar com a mala. Hitchcock, claramente uma homenagem ao diretor Alfred Hitchcock, que dirigiu filmes como Psicose e Os Pássaros, dentre outros filmes de suspense. E bom, como eu disse antes, eles estão indo para França e tem muita coisa relacionada à França,
que vou falando ao longo do vídeo. A maioria delas seriam coisas visíveis, como por exemplo, alguns lugares ou itens com as cores da bandeira da França. Por exemplo, o avião que levariam eles tem a cor da bandeira da França, que é vermelho, branco e azul. E a camisa do Stifler aqui também tem a mesma cor. E o livro que a Claire tá lendo aqui, O Trópico de Câncer, de Henry Miller, também é francês. Tudo bem, tudo que aparece aqui no aeroporto faz sentido ser coisas da França, já que eles estão de viagem para a França. Mas acontece que tem coisas a mais no meio e no final do filme também, relacionadas ainda à França. Final Destination, esse é o nome original do filme em inglês. A data de aniversário do Alex aí é dia 25/9 ou 25 de setembro. O horário do voo dele, 9h25 da noite. E o nosso amigo Alex vai se sentar no avião na fileira 25, no 9º assento. Nada é coincidência. Todas as mortes causadas no filme se parecem com acidentes. E eles focam a câmera nessa manchete da princesa Diana, que morreu em um acidente de carro em Paris, na França. É uma morte com muita teoria da conspiração. Outra coisa também é o nome do aeroporto ser JFK, que morreu a tiros. Mais uma morte com muita teoria da conspiração. E aqui mostra o avião deles, junto com o número do portão deles, 46. No acidente do avião que aconteceu aí, 39 pessoas da escola deles, incluindo alunos e professores, estavam dentro do avião. E 7 deles conseguiram sair do avião, o que daria 46 pessoas no total. Inclusive 39 é um número importante também. Como eu disse, 39 pessoas da escola viraram estampa de camisa enquanto estavam no avião. O horário de partida do voo era 9h45 da noite. Acontece o acidente e quando eles vão ser interrogados, mostra o relógio marcando 10h04 da noite, ou seja, 39 minutos depois. E logo depois do acidente, do dia do acidente, 39 dias depois, eles fazem um memorial com homenagem às vítimas. O número da casa da professora que ficou viva é 39 e o Todd, amigo do Alex, morre exatamente às 10 da noite e 39 minutos. O Todd chama o Alex pra cagar juntos, sim, cagar juntos, e no banheiro tá tocando John Denver, que coincidentemente morreu em um acidente de avião. E a música que tá tocando, inclusive, toca mais vezes mais tarde no filme também. É uma música chamada Rocky Mountain High. A letra fala sobre um cara que nasceu de novo, referenciando a galera que saiu do avião e ao Alex, que teve uma nova chance de viver. Fala também sobre chover fogo do céu, no caso o momento onde o avião explode e cai fogo do céu, e fala também sobre perder um amigo, coisa que o Alex realmente perde, no caso o Todd. Mais uma vez, no momento que eles estão prestes a entrar no avião, começa a trovejar, bastante até. Seria um prenúncio do Alex sendo eletrocutado e morrendo mais tarde, mas não ocorreu dessa maneira. E por acaso o número 666 passa escrito em um carrinho debaixo do Alex. Seria o número da besta. Lembrando que aparecem uns demônios lá no começo, né? Vocês lembram? Todd não quer que o Alex troque de lugar com as meninas, porque assim ele se sentaria do lado de uma delas. Ele faz esse sinal com a mão no pescoço, pronunciando o jeito que ele mais tarde acaba morrendo. Enfim, tudo começa a ficar louco, começa a explodir, mas daí o Alex acorda e vê que tudo isso não passava de uma premonição dele. Começa uma confusão e ele é retirado do avião com mais uma galera. Essa imagem mostra o reflexo do avião passando bem no meio do rosto do Billy. Mais tarde, quando chega a hora dele, o meio do rosto do Billy é o lugar onde a lâmina corta ele. O avião explode bem atrás da Terry, tem uma imagem de um ônibus, forma que ela morre mais tarde, sendo atropelada por um ônibus. E por acaso apareceu o FBI aí para interrogar eles. Agora, o que talvez você não saiba é que eles estão aí pelo simples fato de que Premonição inicialmente era um roteiro para a série do Arquivo X. Roteiro esse inspirado no filme O Único Sobrevivente de 1984. Filme de uma mulher que sobrevive a um acidente de avião, mas a morte tenta matar ela, para corrigir o erro de ter deixado ela viva também. Essas imagens aí que mostram no noticiário, a maioria são imagens reais do voo 800 da TWA, que aconteceu em 1996 em Long Island, em Nova York. O avião também explodiu nessa ocasião. O cara disse, garoto, você vai morrer muito jovem. Vai mesmo, Billy. Mais um prenúncio aí. Todd faz um discurso aí no funeral, que na verdade é uma citação de Marcel Proust, mais um cara francês. Chega o momento da morte do Todd, que inclusive Todd em alemão significa morte. Ele coloca o rádio na tomada e começa a tocar de novo a mesma música de antes, Rocky Mountain High, de John Denver.
e acaba que ele morre aí escorregando na água e enforcado na banheira. Mas antes aparece essa sombra aí pra ele, mostrando que tem uma entidade por trás de todas as mortes que acontecem, não é do acaso. Na janela do quarto do Alex aparece uma coruja, que em algumas culturas, corujas são vistas como uma premonição ou presságios de morte. Ele joga a revista para assustar ela e o ventilador acaba cortando pedaços da revista, e uma das páginas faz o nome Todd. Certinho. As cores da ambulância também lembram as cores da bandeira da França. Eles invadem o funerário, a Claire cai bem na parte que o caixão tá fechado e ela acaba ficando viva. Já o Alex, que cai aí na parte que tá aberta, seria um prenúncio de que ele iria morrer no final do filme e ela ficaria viva. Mas no final os dois acabam ficando vivos, mas logo no começo do segundo filme a gente descobre que o Alex morreu também, com uma tijolada caindo na cabeça dele. E a gente conhece o Tony Todd, famoso por ter feito o filme do Candyman. Ele é um personagem importante para a saga Premonição. Aqui ele aparece falando que a morte não tem coincidência nem acidentes. Ela tem um plano e ela cumpre esse plano. O Alex e a Claire vão tomar um café e fala sobre presságios. Sobre se ele está ali tomando um café pode mudar o destino de alguém. Se ele estar sentado ali pode fazer ele morrer ou não. E por acaso isso realmente acontece aqui. Eles estão ali, o Alex vê o reflexo de um ônibus pela janela, mesmo sem ter nenhum ônibus andando pela rua. Ou seja, prenunciando a morte da Terry. Bem na hora o Carter passa de carro com a Terry e vê que o Alex tá ali. Ele volta lá pra brigar com o Alex e tal. E isso acaba causando a morte da Terry, que do nada ela acaba sendo atropelada por um ônibus em alta velocidade. Por acaso o ônibus também tem as mesmas cores da bandeira da França. E o sangue dela espirra no Alex e uma parte do rosto dele faz o número 7. Depois do acidente do avião, tem uma ordem pra morte caçar quem sobreviveu. O Carter seria o 7º. Logo depois da cena da Terry, o diretor colocou essa cena aí de água com gás para acalmar o público, já que a cena deixou o público teste assustado. E logo antes, enquanto eles estão no carro, toca a música Into the Void, que fala Final Destination, o nome do filme em inglês. Na TV, a mulher fala isso. Seria um prenúncio da próxima vítima e como que ela vai perder a vida dela, a professora dele, com uma faca. Então o Alex vê que tem um padrão nas mortes e tenta prever quem que vai ser o próximo. No caso, a próxima pessoa é a professora Lilton. Ele vai lá para tentar ajudar, para tentar salvar ela, para tentar saber o que está acontecendo, mas ela chama um FBI pro moleque e ele acaba sendo levado por eles. Mas logo depois ele acaba sendo solto, porque não tem nada contra ele. A professora coloca de novo aquela música de John Denver, a mesma que tocou antes do Todd morrer e antes do avião explodir. Ela coloca água no bule para esquentar e bem no bule ali aparece o reflexo da morte ali. Ela joga o chá quente que estava na caneca fora e coloca uma vodka gelada. E a caneca acaba rachando, fazendo com que vaze vodka diretamente dentro do monitor do computador. E ali atrás dela dá pra ver que tem uma adaga, prenunciando a forma que ela acaba morrendo com a faca caindo em cima dela. Sim, isso aí foi colocado propositalmente também. E o Alex acaba indo pra casa dela. No meio do caminho vê um cara colocando fogo em umas folhas, prenunciando que a casa da professora vai pegar fogo. Ele chega na casa dela, vê que tem uma faca enfiada nela, fala pra ela não se mexer, mas aí do nada ele tem a brilhante ideia de tirar a faca da barriga dela, deixando a digital dele na faca. É um gênio. Agora, obviamente, a polícia vai atrás dele, né? Ele é um fugitivo. Carter, Billy e Claire se encontram para encontrar o Alex. O Carter surta como sempre e vai com o carro dele em alta velocidade e para bem nos trilhos do trem. Eles saem do carro, mas o Carter acaba ficando preso, porque era a hora dele, mas eles acabam soltando o Carter, salvando a vida dele, pulando a vez do Carter. E pulando a vez do Carter, vai pro próximo, e o próximo era o Billy. Quando eu assisti o filme pela primeira vez quando eu era pequeno, a morte do Billy simplesmente me traumatizou. Eu fiquei com medo real de uma lâmina voar em mim e me cortar, sério. Que jeito terrível de perder a vida, cara. Inclusive, a cor do trem, de novo, vermelho, branco e azul, as mesmas cores da bandeira da França. A Claire esconde o Alex em uma cabana, que inclusive é a mesma cabana de Pânico no Lago. O Alex usa o isqueiro e uma das vezes, ao invés de sair uma faísca, sai um raiozinho, prenunciando de novo a morte alternativa dele. A morte tenta pegar a Claire de qualquer jeito, que consegue fugir e chegar até o carro dela. Mais uma vez na casa dela agora, ela foi ligar uma vela e aparece umas torres Eiffel ali atrás, umas torrezinhas. Mais uma referência a Paris.
A Claire entregou o Alex pros caras do FBI, e vocês já vão entender o porquê, eu já vou explicar. Ele foge para ir ajudar ela. Um fio de energia fica sobre o carro da Claire, com a Claire dentro, mas se ela sair dali ela morre eletrocutada. E eles têm pouco tempo porque o carro também vai pegar fogo. Então o Alex decide segurar o fio enquanto ela sai do carro. Mas o Alex acaba ficando vivo. E era aqui que era pra ter sido a morte do Alex. Ele morrendo, eletrocutado, salvando a Claire. No final, a gente descobriria que ela estava grávida do Alex. Por isso ela entregou ele para a polícia, preferia que o filho tivesse um pai vivo do que um pai morto. Igual ela cresceu, infelizmente sem o pai dela, que acabou morrendo em um assalto. E criaria o filho junto com o Carter. Sim, esse moleque ficaria vivo, criando o filho do Alex junto com a Claire. Cara, que final terrível que teria. Mas como eu disse, esse final desagradou tanto o público teste que eles pegaram e mudaram. Enfim, ele fica vivo e por incrível que pareça ele também não é preso, né? Que não faz muito sentido, mas enfim. 6 meses depois, o Carter, a Claire e o Alex vão finalmente para Paris juntos, onde a Claire e Alex vivem um romance, eles estão juntos. E enquanto eles estão num bar, tomando um vinho e cerveja, então começa a tocar uma música de John Denver, a mesma música que toca antes da morte do pessoal. Um músico na rua tá tocando ela em francês. E o vinho cai bem na onde que tem a marcação do nome do Alex. Então ele seria o próximo, porém o Carter acaba salvando ele. E no final a placa acaba batendo nele, no próprio Carter, fazendo dele a vítima. E antes da placa chegar nele, dá pra ver que forma o número 180, o mesmo número do voo para Paris que explodiu no começo do filme. E assim acaba o filme. E mais uma curiosidade à parte para vocês, os nomes dos personagens são homenagens a grandes figuras do terror. A Terry Chaney recebeu o nome por conta de Lon Chaney, diretor de filmes como Trindade Maldita e Fantasma da Ópera. Todd Wagner é homenagem ao diretor George Wagner, dirigiu filmes como Lobisomem e Monstro Elétrico. Alex Browning é homenagem a Todd Browning, diretor do Drácula e Monstros. E Larry Murnau, homenagem ao diretor Murnau, diretor do famoso Nosferatu. Valerie Lewton, a professora, é homenagem ao produtor de filmes de terror, Val Lewton. E o Billy Hitchcock, obviamente, homenagem ao Alfred Hitchcock. Bom, esse aí é o vídeo. Caso você tenha gostado, aproveita para dar um like, dar aquela força. Se inscreve no canal e aproveita para ver outros filmes que eu já fiz, todos os detalhes deles. Muito obrigado e um beijo.